E olha, hoje a gente começa a Central atualizando a situação lá no Amazonas. Uma realidade que precisa de atenção. Já são 10.099 casos confirmados da Covid-19, 806 óbitos. E diante dessa realidade, a Gabriela Leite preparou uma reportagem especial e você confere agora. Manaus tem pouco mais de 2 milhões de habitantes e fica no estado do Amazonas. Aqui está a maior área territorial da floresta amazônica, que abrange 50% da biodiversidade mundial. Mas nos últimos meses, o que vem ganhando destaque não é essa riqueza. O estado está entre as regiões com as piores taxas de letalidade causada pelo coronavírus no Brasil. Nós, em Manaus, temos a confluência de 3 elementos que têm nos levado a uma situação de quase catástrofe. Nós temos um sistema de saúde que não funciona. Depois nós estamos no tempo da virose. E o terceiro elemento é a pandemia. Pessoas vindo a óbito em casa, enterros que têm passado de 100 pessoas por dia, os leitos de UTI tomados, apesar do esforço feito por diversas empresas e mesmo também a prefeitura, mas não existe no momento uma. E depois também, no início, quando se determinou o distanciamento social, até funcionou bastante bem aqui em Manaus. No momento não funciona. E mesmo eu entendo, porque nas periferias é extremamente difícil. Os casos da doença aumentam no Amazonas de maneira desenfreada. Com o sistema de saúde em colapso, vítimas são enterradas em valas comuns, abertas às pressas. Até o Papa Francisco manifestou recentemente preocupação com a realidade da pandemia em Manaus. O Papa Francisco, telefonando para Manaus, mostrou essa proximidade. O povo de Manaus, ficou tão agradecido, e todos diziam assim: o Papa também está com a gente, o Papa se lembrou de nós. Quer dizer, é um gesto do Papa extraordinário, as pessoas se sentiram confortadas, pessoas se sentiram consoladas. Outra preocupação muito grande no Amazonas é com relação aos povos indígenas. Somente em Manaus, 35 mil indígenas vivem por lá. Até por isso que a gente vai conversar com uma das lideranças indígenas por lá, a Marcivana, que já está aqui por Skype com a gente. Marcivana, me conta qual que é a realidade realmente que vocês estão vivendo aí. O avanço dessa doença, ela para nós vai causar o genocídio. Mas dizer que esse genocídio já começou, já faz um mês, né? No dia 5 de abril foi registrado o primeiro óbito do indígena aqui na cidade de Manaus, uma liderança que não aparece nos dados oficiais do Ministério da Saúde. Então isso para nós é muito grave, essa subnotificação e de fato a clareza de quantos indígenas têm sido atingidos, né? Hoje nós fechamos o mês de abril que sempre foi um mês de luta, muito significativo para nós, povos indígenas, que é dedicado à resistência, à luta dos nossos povos. Nós fechamos ele lutado, né, com 30 óbitos de indígena, né? E desses 30 óbitos de indígena aqui no estado do Amazonas, apenas 5 foram oficialmente reconhecidos. O aumento de casos de coronavírus entre os indígenas é quase 70%. Sem recursos, eles clamam por ajuda. Os povos originários, os povos indígenas, eles não têm os anticorpos que nós temos. Então, muitas vezes, uma gripe, né, aqui era uma gripezinha, né, mas uma gripe pode ser fatal. É por isso, o que a igreja tem lutado? Sendo atacado, a necessidade que eles sejam respeitados no seu modo de vida, seja respeitado nas suas terras. Agora, quando suas terras estão sendo ocupadas, dizia há pouco, os garimpeiros, madeireiros, invasores não fazem quarentena e as comunidades estão sendo sufocadas porque o avanço, né, de pessoas no garimpo, no desmatamento é muito grande. Organizações sociais arrecadam doações e recursos que estão sendo destinados aos indígenas. Nesse tempo de pandemia, a nossa principal meta é realizar ações de contenção do vírus até essas populações. Então, a Fundação ela está empenhada em ações de
segurança alimentar, que é o nosso foco principal nesse primeiro momento, de garantir essas populações, essa segurança alimentar, levando alimento até eles. Estão já acontecendo entregas de cestas de alimentos às famílias indígenas em todo o país. A igreja também desenvolve ações junto com a sociedade para ajudá-los no enfrentamento dessa pandemia. Primeiro, eu falo a partir do trabalho daqui da Arquidiocese e do Cine. Primeiro, nós não estamos entrando em área, né? Estamos acompanhando via as redes sociais, justamente para evitar este vai e vem e o risco de levar o vírus lá para dentro. Segundo, está se fazendo campanha de solidariedade para que eles tenham o básico nesta hora da pandemia e nessa hora que eles nem podem sair para aquilo que é o específico deles, porque os nossos povos indígenas são coletores e caçadores, né? Não podem sair nem para pescar, não podem sair nem para caçar, porque o risco de serem caçados, né, pelos invasores. Por isso, a igreja tem procurado acompanhar, tem a distância, né, tem estado assim em sintonia e, sobretudo, tem motivado para que eles façam saber a real situação que eles estão vivendo através das redes sociais, porque eles são os sujeitos, né? Eles têm que ser sujeitos da sua história. Nós estamos como aliados e apoiando. Diante dessa triste realidade, iniciativas de ajuda da população têm sido fundamentais para levar conforto às vítimas. E vejam, as palavras do Papa são palavras de esperança, não porque vai passar, mas porque vivemos da fé. Sempre as palavras do Santo Padre no sentido de não parar, de caminhar, de não se deixar levar pela tristeza, não se deixar tomar pela dor, mas continuar o caminho da fé e não perdermos jamais o horizonte da esperança que Jesus ressuscitado nos presenteou.